a gente falou da Segunda Guerra Mundial bastante, né? Só que parece que tá tendo uma terceira guerra mundial chegando aí. E eu acho que eu acho que a gente pode conectar essas duas coisas, né? Você já estudou bastante da Segunda Guerra Mundial, já escreveu livro e tudo mais. Você vê similaridades no que está acontecendo agora? Você acha que a gente pode estar entrando numa terceira guerra mundial? Eu acho que a gente já entrou, na verdade, para ser sincero. Mas o que você pensa? Então, o assunto é complexo, né? Se vier uma terceira guerra, vai ser muito diferente da segunda, claro. O mundo mudou muito, as tecnologias mudaram. Seria uma guerra com vários proxies, né? Guerras por procuração, vários atores, muita tecnologia, cyberataques e tudo. Muitos falam que nós já estaríamos numa outra etapa de guerra. Então, cada autor põe lá um ponto. Então, tinha a técnica do tempo romano, posicional, conquistar a capital, ou mesmo esmagar território inteiro. Depois tem guerras de mobilização, tem Napoleão e mesmo depois a Blitzkrieg, né? Depois tem a guerra do estilo de abalar o moral do adversário, que foi empregada por Ho Chi Minh contra os Estados Unidos. É um exemplo, ele mandava fazer armadilhas para ferir os soldados americanos e não para matar, porque um soldado ferido tira 3 de luta, né? 2 para carregar o que está ferido. Faz sentido. Então é o estilo de você ganha a guerra abalando a moral do adversário e colocando a imprensa contra o país que você quer destruir. E foi minimizando exatamente as o que aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi exatamente essa outra visão de guerra. E agora, os estudiosos dizem uma quarta fase de guerra, uma guerra refratária, difusa, com vários ângulos, uma guerra que não necessariamente teria confronto de exército contra exército, né? Então é muito complexo avaliar. Eu não gosto de fazer previsão, mas o mundo agora está tenso. A Rússia invadiu a Ucrânia, ainda está com uma tensão. Tem a ameaça de o Irã ter bomba nuclear. Acho que é questão de tempo eles terem bomba nuclear. E tem a tensão lá no Extremo Oriente com a China, né? A China vai invadir Taiwan, não vai? Não invadiu por causa dos semicondutores, ou isso é conversa mole. Eles estão enrolando para construir mais barcos para invadir. Até que ponto que lá vai escalar para Japão, para Coreia do Sul, para o Vietnã, porque o Vietnã é inimigo da China também, né? Tiveram guerra no passado, em 79 eles tiveram uma guerra, um contra o outro. A gente não sabe o nível que vai escalar a guerra. Ela pode ficar concentrada, por enquanto a Ucrânia está concentrada. É a Rússia e a Ucrânia, acabou. Ah, mas os Estados Unidos e a OTAN estão fornecendo armamento. Tudo bem, mas está lutando ucraniano contra russo. A gente no Extremo Oriente vai ser igual. E lá e o Irã versus o Israel, como vai ser? Então é complicado. É um cenário altamente complexo, né? Que acho que é difícil tecer assim. Vai ter uma terceira guerra mundial. Muito difícil falar nisso. Eu acho que uma terceira guerra mundial de verdade, que tá todo mundo tentando se matar, não dá para acontecer. Porque senão acaba o mundo, que é bomba atômica. Né? Enquanto os países segurarem o arsenal atômico, dá para chamar esse conflito internacional de guerra mundial? Não sei se dá nesse sentido, né? Mas a verdade é que estão tendo conflitos generalizados no mundo todo. Você tem... Está concentrado a arma bélica lá na Rússia, mas você tem também a ocupação da Síria, que os Estados Unidos e a Rússia estão Síria lá. Tá uma confusão. Quando um ataca um território, ele avisa o outro por outro sair, né? Ah, é? Sabia? Não sabia. Não, quando os Estados Unidos faz uma operação, ele avisa os russos, ó, sai que eu vou atacar. E os russos fazem o mesmo, para não escalar a tensão entre os dois. Entendi. Ué, isso é bem interessante, na verdade. Curioso, né? Na verdade, porque a Rússia apoia o governo do Assad. E o interior da Síria é tudo dominado por facções, né? Que atacam, às vezes, Israel e tal. E aí os Estados Unidos e Israel atacam essas posições do interior. Mas às vezes tem os russos lá. Então eles têm que avisar os russos que não... Ó, tô atacando lá, some daí. O russo fala, vou atacar a tal lugar, então some dali. Então eles têm um acordo tácito lá. Olha, isso é algo positivo que você está falando, na minha visão. Porque se os russos e os americanos conseguem se manter coordenados numa situação bem intensa como essa, mostra que o mundo não enlouqueceu 100% não tá 100%. ainda, né? Comentar aí duas coisas. Primeiro, existe essas notícias de imprensa, existe o que se conversa por baixo da pano, né? Por exemplo, na crise de Cuba, dos Estados Unidos
e a União Soviética, o mundo ficou à beira de um colapso nuclear, mas os dois chegaram a conversar. Rodou muito a diplomacia, tanto em Washington, né, da embaixada russa enviando proposta de acordo para a Casa Branca, assim como lá em Moscou. Isso a mídia não revela. Então a mídia está revelando esse grau de tensão, mas a gente não sabe o que eles estão conversando nos bastidores, né? Então esse é um lado, que a gente só fica sabendo depois, quando aí os historiadores sérios vão vasculhar os documentos e tal, assim como a gente sabe mais da União Soviética depois de 89 do que a gente sabia na década de 80, porque os arquivos foram abertos depois de 91, né? Mas aí você falou de bomba nuclear. O maior medo, segundo alguns, não é bomba nuclear estratégica, é a tática. A bomba nuclear estratégica é a menorzinha. Porque essa aí pode viabilizar o uso da tecnologia nuclear sem que o mundo seja destruído. Em pequena escala, exatamente. Então eles acham, por exemplo, se a Rússia usar uma arma tática na Ucrânia, o que impediria a China de usar uma arma tática em Taiwan? Ou Israel se defender usando uma arma nuclear tática contra o Irã. Então, esse é um problema sério. Abre uma caixa de Pandora aí, Uma caixa de Pandora. E aí é difícil segurar, né? Até onde vai a arma tática, aí o outro fica com medo e joga uma estratégica, a gente não sabe. Pode crer, né? Ia ser legal se você... Ia ser legal, olha o que eu vou falar agora. Ia ser cancelado pra caralho, mas tudo bem, vou falar mesmo assim. Ia ser legal se a gente desenvolvesse uma arma de destruição em massa que não tivesse esse efeito da radiação, entendeu? Que se fosse só, tipo, evaporar um território sem causar... Eu acho que talvez a gente impedisse deles terem que usar a bomba atômica, né? Eles estavam desenvolvendo uma arma, eu não lembro os códigos lá, mas eu não sei em que grau que estava. A Rússia chegou a denominar a mãe de todas as bombas e tal. Moab, né? Moab. Não sei a escala disso. Até o Brasil estava com um desenvolvimento nessa área. Também não sei se parou também. E aí pode ser que se eles desenvolvessem uma escala tão grande dessas bombas, aí não destruiria tanto como uma arma nuclear, né? Sim, porque o problema da arma nuclear é que não... Radiação, a maldade, prolongando os efeitos radioativos ao longo do tempo, né? Você deixa uma área que fica inutilizada durante um bom tempo. Eu não sei se... E nas pessoas, né? A pessoa vai ficar convivendo com a radiação quanto tempo? Vai ficar deformada. Às vezes, sei lá, passa defeitos genéticos para os filhos. Passa defeitos genéticos para os filhos, radiação? Aí passa. Passa, então, caralho, Condena, é um veneno perverso. Condena a família, condena as gerações. Sim. O ideal era que ninguém jogasse bomba em ninguém, claro, né? Mas a gente não vive nesse mundo, infelizmente. Eu acho que o grande problema é o uso da tática nesse momento. E como que tá o seu instinto aí de historiador? Você acha que vão usar, não vão usar? Eu não sei, história olhada pra trás. É fácil, pô. Por isso que eu escolhi história, que é fácil. Lá os documentos, lá vamos olhar pra trás. Sim. Não, tá certo que é mais prudente você, mais prudente. Claro. Agora, chutar a coisa pra frente, eu sei que o mundo tá perigoso, Eu vejo todas essas coisas ruins que podem acontecer, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão otimista do cenário global, entendeu? Porque é inegável que agora a gente está passando numa transição onde o poder dos Estados Unidos é questionado. Ainda bem, né? Ainda bem. Pois é, e é por isso que eu fico esperançoso, porque quanto tempo a gente vai ignorar que os Estados Unidos tem sido um câncer no mundo geopolítico nos últimos 50 anos, tá ligado? Isso é raro, o que você está falando é raríssimo entre pessoas anticomunistas falar uma coisa dessa. E eu endosso essas críticas, que quando eu comecei a estudar com os Estados Unidos, sobre os Estados Unidos, eu vi que era cheio de mito, né? Eles mentem a história. Aqui no Brasil a história também é tudo pervertida. Lá também. Só que aqui no Brasil é no sentido de diminuir o Brasil, ninguém presta, todo mundo foi ruim no passado, ninguém valia nada. E nos Estados Unidos todo mundo foi bom, todo mundo foi santo, os Founding Fathers eram uma maravilha. O Benjamin Franklin era muito bom. Imagina, o Benjamin Franklin tinha um clube, ele frequentou um clube satânico em Londres, né, o Hellfire Club. Então, muitos desses Founding Fathers não eram nada disso. Depois a gente vê figuras como Lincoln, racista, horroroso, né? Mitos da Guerra da Secessão, como se o Norte fosse melhor que o Sul. Então, assim como no Brasil, lá também tem os mitos. E tem um mito que os Estados Unidos é o defensor da liberdade, e o mundo não está pior por causa dele. É tudo mentira, né? Os Estados Unidos ajudou
a financiar a União Soviética, né? Na Segunda Guerra ajudou com o Lend-Lease antes, também ajudou logo depois na Revolução de Março, em 17 na União Soviética, na Rússia, teve 2 revoluções, de março e de novembro, né? Logo depois da de março, o presidente americano, que era o Woodrow Wilson, emprestou 300 milhões de dólares para o governo provisório, né, do Kerensky. Entendi. Então, eles fizeram barbaridades na América Central, né, financiaram ditaduras horrorosas, influenciaram mal lugares como Guatemala, Nicarágua, El Salvador, destruíram todas aquelas nações, ajudaram a piorar Cuba. A razão de Cuba ter virado comunista, não totalmente, uma das causas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiou lá ditadores como Fulgêncio Batista, falando que não valia nada. A máfia se instalou em Havana, pôs cassino, viciou a turma em jogo. Tanto é que muitos liberais, muita gente assim, via aquela influência americana como ruim lá em Cuba, né? Cuba era um lugar rico, próspero. A ironia do destino é que quando era colônia espanhola, e a Espanha dominou também a Flórida era pobre e Cuba era rico. Ninguém queria ir para a Flórida. E agora inverteu. O jogo virou, né? Não é mesmo? Você pode crer, não, eu concordo pra caralho com essa visão, assim. Apesar de gostar dos Estados Unidos como... tem muitas coisas dos Estados Unidos, da cultura americana, que eu acho foda, entendeu? Eu só acho que eles se perderam. Não teve um ponto no caminho da história dos americanos que eles perderam o próprio país para organizações. Sim, né? Totalmente dominado por ONGs, think tanks, sociedades secretas, fundações. Nossa, ali é tudo controlado, né? E eu acho que foram... Essas fundações, essas pessoas que eu chamo de oligarquia, essa oligarquia americana que é responsável por todas essas estratégias no mundo, entendeu? Sim. Na minha visão. E tem livros falando sobre isso. Tem o chamado complexo, né? Complexo militar industrial foi instalado no tempo do Eisenhower, logo depois da Segunda Guerra, né? O Eisenhower sucedeu o Truman. E ali foi instalado o complexo industrial militar. Então tem livros falando que esse complexo é que dita as cartas lá. Poucos presidentes eles instalaram o chamado Deep State, com controle e ramificações. Então o grau de liberdade dos presidentes é pouco, referente à guerra e outros assuntos que eles julgam vitais. Então, às vezes a gente acha que aqui o Brasil é refém de uma burocracia e do establishment, que aí deram o nome, né? Quem que deu o nome? Aquele filme, né? O documentário, O Mecanismo, aliás, nome bem dado aqui no Brasil. Lá eles também têm o mecanismo deles, só que é um mecanismo mais industrial, mais militar e tal.